queridos telespectadores, meus irmãos, minhas irmãs de todo o Brasil que estão nos assistindo nesse momento pela Rede Super. Esse projeto, que é um projeto não meu, mas um projeto de Deus, onde nós estaremos mostrando a cada programa pessoas que são exemplos de vida, pessoas que colocaram como base principal na vida dele o nosso Deus, o poderoso. Está aqui ao meu lado, meu amigo, meu companheiro, uma pessoa que eu admiro, pastor Wellington, um prazer muito grande, dentista, pastor da Vale das Bênçãos, que veio hoje bater um papo com a gente. Paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo. Tudo bem? Graças a Deus. Conta um pouquinho quem é o pastor Wellington. Bom, pastor Wellington, hoje eu sou um dos pastores auxiliares aqui, né, do pastor Daniel Martins, da Igreja Batista Vale das Bênçãos, em Campo Belo, Minas Gerais. E estou junto aí com uma equipe poderosa, né, que liderada hoje pelo pastor Paulo Henrique, liderando os jovens aqui. Nós temos tido uma equipe, muito sucesso em meio às células com jovens. E costumo brincar que nas horas vagas eu sou dentista, né? Que a minha principal função nessa terra é ser pastor, mas eu sou um dentista, né? Hoje já tenho aí 13 anos de formado em odontologia, sou especialista na área da implantodontia, especialista na área da prótese, né? Também, e eu também dou aula num curso de especialização de implante numa cidade vizinha aqui que chama Lavras, Minas Gerais. E nesse meio tempo aí também agindo, esse é o meu campo missionário, né? Onde eu estou agindo, abençoando vidas através da profissão e buscando dar um testemunho com a minha profissão também, né? Maravilha. Doutor Wellington, pastor Wellington, e como começou a sua evangelização, a sua vinda literalmente para o Senhor Jesus Cristo? Eu estava no meio da faculdade e eu morava com um grande amigo meu, João Paulo, e ele estava desviado do Evangelho. E eu via o Espírito Santo tocando ele, eu não entendia ainda, mas eu via o Espírito Santo tocando o coração dele para ele voltar para Jesus. E ele sempre falava isso comigo, que ele queria a vida com Jesus, ele queria a vida com Jesus. E eu ficava assim, gente, mas por que ele quer? Por que ele quer? Que ele foi me trazendo algo dentro de mim. E Deus enviou também outras pessoas para falar de Jesus. Até que um dia esse meu amigo João Paulo foi para um acampamento de uma igreja, através de uns primos. Quando ele voltou, eu fui à igreja com ele pela primeira vez. Deus já tinha semeado a palavra várias vezes. O primeiro culto que eu fui na minha vida foi na Igreja Batista da Lagoinha uma vez. Que bacana. Foi algo muito, muito impactante para mim. Eu vi o pastor Márcio fazendo um apelo. Eu estava sentado na galeria, fiquei doido para ir lá aceitar Jesus. E eu fiquei bem envergonhado, não fui. E depois eu fui numa outra igreja com João Paulo e ali eu aceitei Jesus até com o pastor Lucinho, né, que hoje os jovens lá da Batista da Lagoinha. E a partir daí eu comecei a minha vida cristã, né? Estava no meio da faculdade, eu participava de coisas que eu achava normal, de bebidas, de prostituição, e de repente eu senti do Espírito Santo de largar tudo isso. O Espírito Santo me convenceu de tudo isso e eu comecei a me posicionar. Sofri muita perseguição, que claro. Todo cristão passa por isso, né? Então, nós precisamos ser aprovados nisso para sermos cristãos. E nesse meio tempo aí eu comecei a frequentar células, os irmãos me abraçaram e a partir daí eu comecei a firmar com Jesus e começou um chamado de Deus na minha vida. Uma curiosidade pessoal, pastor, como é que foi esse momento do homem que saía, ia pra rua, tomava sua cerveja, curtia como normal, um jovem fazendo faculdade, no auge do sucesso, um jovem promissor, formando aí para dentista, e você fala, peraí, como é que foi isso? Olha, no início eu estranhei um pouco, né? Porque eu estava acostumado com a vida, estava acostumado com a cultura, de repente veio a cultura do reino para mim. Glória. E eu precisei aprender a cultura do reino. Só que dentro do reino existem discipuladores, pastores que começaram a me ensinar o caminho, acompanhar comigo, me ensinar quais os passos de Cristo. Então assim, eu ficava meio sem saber como lidar com as pessoas. Queria evangelizar lá na faculdade, queria abrir uma célula na faculdade, mas eu converti no meio, o tempo foi se passando assim, o que eu consegui foi alguns ministrar o evangelho. Eu tenho certeza que foram sementes que não vão voltar vazia, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei meio sem armas naquele tempo. Por quê? Porque eu não tive um acompanhamento às vezes tão de perto. Quando eu entrei para uma célula, eu comecei a ter esse acompanhamento. O líder de célula, o Júlio, me abraçou, me acompanhou. Eu comecei a sentir mais vontade de servir a Deus, e aí eu comecei a me posicionar mais, vencendo as tentações, até que chegou um momento
momento que eu falei, não, realmente, definitivamente, minha vida agora é só de Jesus. E de lá para cá, é melhor? Com certeza, né? A Bíblia fala que o jugo de Jesus é leve, né? Glória então a Deus. nós temos um preço a pagar também por ser Jesus. O caminho é estreito. Claro. Mas eu aprendi que o preço para viver sem Jesus é muito maior. É muito melhor você pagar um preço, às vezes, de nós nos humilharmos perante a mão poderosa do Senhor, nos humilharmos perante as pessoas, pedindo perdão. Eu acho que é um preço baixo perante o preço que a gente paga de ver uma família destruída, de ver um filho nas drogas, de ver a alma destruída, a autoestima lá embaixo. Então eu acho que hoje eu vejo dessa maneira, né? É um prazer pagar um preço pela obra e por uma vida com Jesus. Fico muito feliz, mas vamos contar agora. E a sua companheira, sua esposa, que é pastora, hoje também é sua companheira, né? Companheira. Deus também proveu na tua vida essa união. Exatamente. Eu morava em Belo Horizonte, né? E quando eu visitava meus pais aqui em Campo Belo, eles conheciam o pessoal da igreja de Campo Belo, me abraçaram muito também, e dentro dessa turma estava a minha esposa, né? Que maravilha. Eu comecei no final de semana a frequentar a célula dela. E eu não sabia que dentro da célula ela pedia oração pelo marido dela. Olha que E aí o marido dela chegou na célula dela, né? Glória a Deus. E aí eu a conheci, a gente começou a se aproximar nesse meio tempo, né? E pedimos a cobertura da nossa liderança, a bênção da nossa liderança, a gente sabe desses princípios, claro. A bênção dos pais, a bênção da liderança e principalmente a bênção de Deus, né? Amém. Aquela paz no coração que é um propósito, porque eu creio que Deus não usa de duas pessoas para serem felizes para sempre somente, com certeza. Usa dois ministérios para Amém. formar um grandioso, né? Glória a Deus. E aí Deus nos uniu aí num casamento abençoado, que já recebemos também uma herança do Senhor, que é a Mirella. Glória a Deus, olha que maravilha. Um ano e meio. E aí eu trabalhava em Belo Horizonte, fiquei nesse vem cá, vem pra lá, trabalho um pouquinho, um pouco de lá, até que eu decidi, falei, não, meu lugar é em Campo Belo, eu já estava começando a trabalhar na obra aqui, já liderando célula, supervisionando célula, pastoreando. Eu falei, Deus, a tua obra tem que ser prioridade, né? Então não é minha profissão. Por mais que financeiramente para mim Belo Horizonte era melhor, claro, mas eu priorizei a obra. Pastor, agora uma avaliação geral, hoje como pastor, qual a mensagem que o senhor daria nesse projeto para nós podermos dá-lo como exemplo a ser seguido? Olha, eu conto o seguinte, eu amo muito a obra de Deus, né? Foi algo que sempre me impactou muito, eu tive grandes exemplos, né? Tanto em Belo Horizonte quanto aqui, pessoas sempre apaixonadas por Jesus, então eu sempre fui apaixonado com a obra. E uma coisa que eu falo é o seguinte, às vezes a gente quer já sair para a obra, sempre foi uma sede do meu coração, de ser tempo integral. Já falei muito isso com o meu pastor, o pastor Daniel, mas eu sempre senti Deus me segurando, falou, não é o seu momento ainda, né? Por quê? Porque eu vejo que Deus, ele quer pessoas, às vezes, dentro da sociedade, infiltrado ali, claro, como um simples profissional, isso, mas que está dando testemunho, mas que está exercendo com excelência. E, às vezes, por exemplo, a pessoa que está, né, você que está exercendo uma profissão e às vezes fica em dúvida, né, de algo que é de Deus ou não é, o que eu aconselho é o seguinte, abrace sua profissão. Eu corri, são 13 anos de formado, são 13 anos estudando para buscar excelência, para buscar formação, porque eu queria dar testemunho na minha profissão. Eu queria ser excelente na minha profissão, não queria ser peso para ninguém, como Paulo declarou, né? E nesse meio tempo eu comecei a ver Deus me usar muito dentro do consultório, de às vezes poder abençoar algum irmão, de às vezes eu poder abençoar alguém que está chegando na igreja, ou às vezes poder ajudar alguém, às vezes dentro do consultório mesmo, após uma consulta, orar por alguém, e também criar um nome dentro da profissão, das pessoas ligarem, poxa, está fazendo um trabalho legal na odontologia e é pastor. Então essa ligação eu acho muito legal, né, para a gente manter um bom testemunho em Cristo, né, disso tudo. Então hoje assim, eu vejo a minha profissão como um ministério também, como Amém. Algo que Deus me chamou para poder dar testemunho dentro dela. Amém. Pastor, eu fico muito feliz de poder bater esse papo. O senhor vai receber também um certificado do nosso projeto Gente Marca de Sucesso, pessoas que são exemplos a ser seguido. E eu gostaria agora que o senhor abrisse o coração, eu saio de cena, fale diretamente para todos os telespectadores de todo o Brasil, como é bom servir o nosso Deus.
Amém, assim, é um prazer estar falando de Jesus aqui, né, na TV, porque para mim é o meu amor maior, né, Jesus. Então, assim, você que às vezes está, como eu, numa profissão, ou às vezes você é dentista também, né, eu sei que a nossa profissão, às vezes muitos reclamam do mercado e tudo mais, mas eu declaro o seguinte, que quando nós estamos debaixo de um propósito do Senhor, onde você vai pôr os seus pés, Deus vai te prosperar. Então, Deus tem me prosperado aqui na minha cidade, né, e essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Né? Seja um missionário onde você esteja, seja um missionário dentro da sua profissão, seja um missionário onde Deus te levar, porque ali Deus vai te usar para falar da palavra dele, para testemunhar, e muitas vezes você não vai falar nada, só as tuas atitudes vai falar muito mais alto do que suas palavras, né? Então hoje eu, como dentista, continuo com o sonho de tempo integral ainda, eu sei que vai chegar esse dia, é promessa de Deus, mas nesse tempo eu vou continuar servindo ao Senhor com a minha profissão e ao mesmo tempo no pastoreio, que é o que Deus tem me chamado. Então, Deus te abençoe, que você ame a sua profissão, que tome ela como um propósito de Deus para a sua vida e abrace isso como a causa da obra de Deus para testemunhar e ganharmos vida para Ele. Dental Designer, Dr. Wellington Oliveira. Odontologia, especialista em prótese, especialista em implantes, canal, aparelhos e clínica geral, clareamento dental, cirurgia de gengiva e periodontia. Dental Designer, Avenida 7 de Setembro, 450, Centro, Campo Belo, Minas Gerais. Desconfianças. Suspeitas. Seja na família, no relacionamento ou na sua empresa. Contrate. O Águia, detetive particular. Investigações sigilosas na área familiar, conjugal e empresarial. Rastreamento de conversas telefônicas. Alta tecnologia garantindo total precisão e sigilo nas investigações. Seja um detetive particular com certificado pronto para exercer a função. O Águia, detetive particular. O seu veículo merece um combustível de qualidade, confiança e procedência. Tudo isso você encontra no Posto Trevão. Atendimento diferenciado, oferecendo a seus clientes confiança e qualidade no abastecimento de seu veículo. Posto Trevão em 2 endereços para melhor lhe atender. Rodovia BR-265, quilômetro 153. Bairro Gato Preto. Telefone 35-3821-7900. E Alto Posto Mais. João Modesto de Souza 128. No centro de Lavras. 35-3821-7163. E Breve Posto Trevão 2, Rodovia BR-265, número 1595, em Lavras. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, um grande abraço para todos vocês. Estou hoje em Belo Horizonte, no quadro do nosso programa Extraordinário. São gente e marca de sucesso. Pessoas que encontraram Deus e mudaram a sua história de vida. Muito feliz, hoje nós vamos conhecer a história de um homem considerado um dos melhores detetives do Brasil. Ele que teve reportagens por grandes veículos de comunicação de todo o Brasil. Um homem considerado acima da média a sua intelectualidade. E hoje, depois de alguns anos conhecendo o Senhor, é pastor. Vamos contar a história hoje do meu amigo, pastor Ivan Rodrigues Lopes, conhecido como detetive O Águia. Um prazer falar com o irmão. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus. Me conta um pouquinho quanto tempo faz que você começou a carreira vitoriosa de detetive. Olha, eu comecei a área de investigações, eu trabalhava em Vitória, Espírito Santo, era gerente de uma rede de lojas em Vitória. E na época eu fiz o curso, fiz um estágio pela Polícia Federal. Naquela época a gente prestava serviço de informações para a Polícia Federal. A Polícia Federal pagava por informações a pessoas particulares. E comecei a profissão em 1978. Aí pedi conta da loja, montei a empresa e trabalho até hoje na área de investigação particular em todo o Brasil, até no exterior. Ivan, 1978.
de lá para cá, um grande tempo na área. E quais foram os grandes trabalhos de investigação do amigo? Olha, se eu for enumerar aí quantas investigações eu fiz desses anos para cá, são centenas delas, entendeu? Agora, o que destacou mais foi uma investigação que fez em Vitória de um crime que houve de um psicopata que atacava dentistas nos consultórios e matava. Essa época eu fiquei famoso na época, me trouxe também um transtorno por ciúme da polícia e foi um transtorno muito grande. E nessa época eu era dono de centro espírita, mexia com macumba, tinha feito pacto com o demônio. Mas depois Deus transformou minha vida e eu aceitei Jesus, me batizei. Tem 25 anos que eu sou pastor e trabalho com investigação até hoje para manter a família e também na obra de Deus. Agora chegou num ponto. Como era o Ivan do mundo, o Ivan que frequentava centro espírita, o Ivan que adorava um Deus mentiroso, um Deus que realmente trazia transtorno e prejudicava a vida, o demônio. Como é que era aquela época e hoje a época de bênçãos que você vive? Olha, naquela época minha família era uma família de pessoas que veio da magia negra, meus bisavós eram macumbeiros, meus pais eram católicos, eu não conhecia a palavra de Deus, era católico por conhecer, eu ouvia pessoas falar, mas não frequentava a igreja. E foi quando eu fui influenciado a entrar para o espiritismo. Eu fiquei no espiritismo durante 20 anos e passei por situações muito difíceis na minha vida, até conhecer Jesus. Então eu era aquele homem, eu sempre fui temente a Deus, né? Desde criança meus pais me ensinaram, mas eu não assim conhecia Jesus. E quando você conheceu Jesus, como é que foi a primeira vez que você foi para a igreja evangélica? Olha, essa história foi até uma história meio difícil, porque eu tinha passado por uma situação muito difícil da minha vida, porque eu andava com a Bíblia e andava com o livro de São Cipriano. Eu estava uma vez andando em Vila Velha, uma noite chuvosa, passei meu carro em cima de objeto, voltei para ver, era uma Bíbliazinha pequena, toda de fecho, peguei a Bíblia e levei para casa. Eu andava com aquela Bíblia na bolsa, eu lia um versículo da Bíblia e lia 2, 3 páginas do livro de São Cipriano para fazer magia negra. E uma certa noite eu tinha uma visão com Jesus nas nuvens, cercado por uma grande multidão de anjos. E vi uma placa no céu escrito soldado, 11.142. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí a partir disso aí a minha vida começou a mudar. Mas você teve um processo de libertação, pastor? Tive um processo de libertação. Esse processo de libertação tem um livro que chama Ivan, Homem que Investigou o Diabo, contando a minha vida, o meu testemunho, porque eu me infiltrei em muitas coisas perigosas, pesadas, e o diabo preparou uma cilada para mim. Nessa época, eu passei a ser perseguido pela polícia, pela investigadora da fazenda, eu tornei como vítima. E ali a polícia começou a jogar crimes nas minhas costas, como chefe de quadrilha de crimes organizados, e muitas coisas mais, assalto a banco, coisas que lugar que eu nem tinha passado, nem conhecia, eles colocaram em cima de mim para poder me O diabo é sujo, né? E aí eu cheguei a ser até preso, fiquei 19 dias preso. E quando eu estava lá no mato, para sendo torturado pela polícia, eles me espancando, batendo, aí quando eu comprei a casa na Serra, um rapaz foi entregar minha casa e falou assim, olha, eu vou te dar o telefone de Jesus. Eu falei assim, mas Jesus tem telefone? Ele falou, tem. Eu peguei a caneta, anotei, ele colocou lá, Jeremias 33:3, clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e fico não sabes. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, né? Aí eu fui anotando esse versículo, lá em Apocalipse 22:13 ou 14, fala assim, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Quando eu estava naquela situação lá, sendo espancado, os policiais falaram assim, ó, esse cara não é queixo duro, fala queixo duro, né? Não vai confessar nada, vamos matar ele aqui e deixar para os urubus comer. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí lembrei desse versículo, que ele falou que para telefonar para Jesus, eu falei assim, é agora. Aí comecei a clamar ao Senhor. Aí pedi a Deus, ó Deus, se o Senhor me livrar da morte agora, eu vou ser um crente perto da minha vida. Falei, glória né? a Deus. Aí naquele momento apareceu 3 pessoas passando assim na minha frente, com os feixes de lenha na cabeça, que eu creio que era anjo enviado por Deus, para me dar o livramento. E o delegado olhou com os policiais para um para o outro e falou assim, ó, para a sua cabeça, não tem jeito, vamos levar para a cadeia.
Aí me levou para a Superintendência de Polícia Civil em Vitória. Chegando lá, estava imprensa, televisão, jornal, revista, rádio. Aí o delegado colocou o escrivão para me poder confessar os crimes. Eu falei, não tem nada para confessar, não. Me apresenta as provas que eu sou o que você está falando e eu vou falar. Claro. Entendeu? Se não tem prova, não tem crime. Eu não sou ladrão, não sou assassino, não fiz nada disso aí. Demônio sujo, Tudo perseguição, porque em vez de sair o nome do delegado no jornal, saiu o nome do detetive Águia. Ah, entendi. Entendeu? Aí o ciúme começou a perturbar. Começou, aí foi onde eu me converti lá no meio do mato. E a partir daquele dia, minha vida mudou totalmente, 100%. Mas como é que é isso? Como é que o senhor vê hoje como pastor, como vê o lado celestial e assim, tentar dar esse testemunho lindo que o senhor está nos passando para as pessoas que às vezes estão nos assistindo, mas estão frequentando centros espíritas, estão às vezes no mundão e que hoje tem um exemplo, como é o caso do meu irmão em Cristo, pastor Ivan. Olha, hoje o meu testemunho é esse. Eu sempre falo assim, eu sempre repito na igreja, Deus é bom e essas maravilhas duram para sempre. Porque Deus já me deu livramento de muitas coisas, até de morte. Uma certa vez eu estava lembrando ontem, contando para a igreja, que chegou um amigo meu de dentro da minha casa, acostumado a almoçar na minha casa, e falou assim, Ivan, vamos ali comigo. Eu falei, vamos. Aí chegou e falou, leva o carro. Tava ele mais 2. Aí eu peguei o volante do carro, ele sentou do lado, mais 2 atrás. Chegando ali na região do Carapim, naquela época lá era um matagal danado, hoje é tudo prédio de luxo. Ele falou assim, entra aqui para a gente sair de Jacareí mais rápido. Eu entrei, quando eu entrei, tinha uma viatura do lado, no meio do mato. A polícia mandou parar. Quando a polícia mandou parar, foi olhar o carro estava cheio de arma por baixo. O cara estava me levando para me assassinar. Entendeu? Aí Deus me deu o livramento. Glória a Deus. Então, Deus já tinha um propósito na vida do irmão. Já tinha um propósito na minha vida, mesmo antes de eu nascer. Porque meus pais e meus avós eram macumbeiros, meus avós falaram que se eu não tivesse batizado no centro espírita, que eu não ia sobreviver. E hoje estou aqui para contar as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Mas além de pastor, hoje você também é um instrutor de muita categoria, de muito profissionalismo para detetives particulares que gostaria de entender essa magia e contribuir no dia a dia no seu currículo, né? Como é que funciona isso, Ivan? Olha, esses 38 anos de profissão, eu aprendi muitas coisas, tem uma história muito longa para frente, né? E quando eu montei a empresa, implantei o curso de detetive particular para formar profissionais. Porque hoje no mercado de detetive particular, são poucos os profissionais que trabalham assim, legalmente, né? E nós damos o curso aí hoje, damos o treinamento de rua, manuseio de equipamento, o cara conhecer o equipamento, como que é a campana móvel, campana fixa, campana motorizada, infiltração de empresa. Que às vezes tem sócios, né, empresarial, que às vezes um quer descobrir alguma coisa, eu estou falando dentro da própria empresa mesmo, né, e com muita diplomacia e profissionalismo, você passa isso para os alunos para que ele possa ter aí um emprego e uma renda extra. Isso, nós damos o treinamento de rua, aqui é a campana, tá chamada campana móvel, campana fixa, ou campana motorizada. Eu estava até hoje passando um vídeo ali mostrando para uma senhora aqui uma investigação que eu fiz numa empresa de furto de tintas. Aí nós fizemos esse trabalho lá e toda hora o cara encostava um carro e ele lotava o carro de galão de tinta. Os caras roubaram em um dia 450 galões de tinta, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Está registrado até no CD, que está vendo agora há pouco aqui, ó. Quanto tempo ela levaria, pastor, para poder estar aí aprendendo um pouco do seu conhecimento? Olha, o curso básico é 90 dias. 90 dias. E ele é feito aqui em Belo Horizonte mesmo? Aqui em Belo Horizonte. Nós damos aulas ao vivo aqui na outra sala. Perfeito. E damos o treinamento na rua com um profissional. Maravilha. Então esse telefone que está passando aqui é Rua Caeté, número 500. Rua Caeté, esquece 30, sala 521. Maravilha. Mas, pastor, eu fico muito feliz e esse projeto que nós estamos aqui lançando com um amigo, eu quero dizer que você hoje é gente marca de sucesso. E o nome do programa hoje, da Rede Super, leva esse projeto e eu quero aqui te entregar publicamente esse certificado que nós viemos aqui, fizemos com você e que você hoje é um exemplo a ser seguido por todos aqueles que querem um exemplo de homem digno, de pai de família, de homem honesto, de um pastor e, acima de tudo, um empresário que
que depois que Deus entrou na tua vida, ele mudou. Dá o seu testemunho depois que Deus entrou na tua vida, pastor. Olha, depois que Deus entrou na minha vida, Deus fez muitas maravilhas através de curas, divina libertação, de orar para paralítico andar, cego ver. Chegou na minha sala aqui um dia um cara com as muletas, ele já tinha sido aposentado, essa parte que para baixo dele não movimentava, eu orei para ele, foi embora, deixou as muletas aqui. Entrou aqui um policial uma vez com os pés inchados, que os dedos estavam se abrindo assim, cheio de receita médica, de muleta. Ele não conseguia tocar o pé no chão, eu coloquei as mãos nos pés dele, aquilo que murchou na hora, entendeu? E Deus tem me usado aí muito na obra, para fazer a obra de Deus, na Cura Divina Libertação. Sou pastor de igreja hoje, minha família toda, minhas filhas, meus filhos. Qual que é o nome da denominação? Igreja de Deus no Brasil. Nós estamos hoje em 284 países. E aonde que fica aqui? A nossa igreja vai fazer 129 anos agora em setembro. A minha igreja fica no bairro Boa Vista, na Rua Laçãs 482. As pessoas que estão nos assistindo e gostaria de estar na igreja vendo, ouvindo e sentindo a pregação do irmão, qual que são os dias? Terça-feira às 19h30, quinta-feira também, mesmo horário. Sábado, 19 horas é culto dos jovens e domingo, 19 horas. Obrigado, que Deus te abençoe e agora convida todas as pessoas para poder também ter o privilégio de ter esse conhecimento contigo. Você que às vezes está despertando interesse num jovem, num senhor, numa pessoa que gostaria de poder ter esse conhecimento aí da magia de ser um detetive, convida eles para estar aqui com você. Convido todo você que estiver interessado hoje, o nosso curso hoje é legalizado por lei, né? A profissão de detetive é uma profissão rendosa. A pessoa tem que ter um escritório igual esse aqui montado para poder anunciar em jornal, televisão, revistas. E o cliente vem, entendeu? Sempre tem cliente. Muito bem, meu querido, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, seja um exemplo a ser seguido. E é isso aí, gente, eu quero dizer para você, meus queridos telespectadores da Rede Super, esse programa que está aí para muitos países, não só no Brasil inteiro, mas em muitos países, que esse quadro a gente vai procurar cada semana uma pessoa que realmente é um exemplo, antes de Deus e depois com Deus. E tá aí um exemplo vivo. O pastor Ivan era um homem que tinha um pacto com o demônio, um pacto fiel, de família. E hoje, depois de muitos anos, está aí 25 anos de evangelho, é um pastor usado, um pastor abençoado, um grande detetive, um orgulho para o Brasil, com matérias publicadas até no exterior. Essa é a diferença. Deus vai mudar a sua vida. O seu veículo merece um combustível de qualidade, confiança e procedência. Tudo isso você encontra no Posto Trevão. Atendimento diferenciado, oferecendo a seus clientes confiança e qualidade no abastecimento de seu veículo. Posto Trevão em 2 endereços para melhor lhe atender. Rodovia BR-265, quilômetro 153. Bairro Gato Preto. Telefone 35-3821-7900. E Alto Posto Mais. João Modesto de Souza 128. No centro de Lavras. 35-3821-7163. E Breve Posto Trevão 2, Rodovia BR-265, número 1595, em Lavras. Desconfianças. Suspeitas. Seja na família, no relacionamento ou na sua empresa. Contrate. O Águia. Detetive particular. Investigações sigilosas na área familiar, conjugal e empresarial. Rastreamento de conversas telefônicas. Alta tecnologia garantindo total precisão e sigilo nas investigações. Seja um detetive particular com certificado pronto para exercer a função. O Águia. Detetive particular. Dental Designer, Dr. Wellington Oliveira. Odontologia, especialista em prótese, especialista em implantes, canal, aparelhos e clínica geral. Clareamento dental, cirurgia de gengiva e periodontia. Dental Designer, Avenida 7 de Setembro, 450, Centro, Campo Belo, Minas Gerais.
Na última sexta-feira, dia 13 de março, a equipe da Tileone Produções esteve na sede da Rede Super de televisão em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde Eleone Alvarenga, Tileone, foi entrevistado no programa Mente Aberta, apresentado pelo pastor Charles. Tileone falou sobre suas experiências com Deus e dos objetivos do programa Gente e Marcas de Sucesso.